existem algumas condutas clínicas típicas e acho importante frisar que os trabalhos de redução de sintomas são sempre secundários diante de objetivos mais centrais voltados ao desenvolvimento de uma vida ajustada. Claro, quando falo em ajustamento, me refiro da relação do paciente com o trabalho, com os estudos, com as atividades de lazer e na construção da intimidade com si mesmo e com o outro. Em termos metapsicológicos, poderíamos dizer que é preciso que o borderline passe a conseguir encontrar e nomear seus objetos parciais que estão fragmentados da sua personalidade, por efeito da cisão, e que, através disso, possa encontrar algum solo psicológico, no qual assente um mínimo de elementos que compõem uma identidade estável. Se isso é feito, a violência das pulsões parciais diminui e alguma estabilidade emocional é alcançada. Impulsividade, ambivalência também diminui. E, quem sabe, nos casos mais favoráveis, pode surgir desejo genuíno. Sobre esse assunto, confesso para vocês uma fantasia persecutória no momento em que escrevi esse texto. Tenho receios de que os colegas aqui presentes pensem que estou sugerindo uma ação clínica voltada à adaptação, ou ao treino de comportamentos, ou à atitude professoral de dar ao paciente tarefas, ou seja, a ação clínica que não é de ordem psicanalítica. Acho que esse se torna um tópico de debate também bastante interessante, do qual a gente pode traduzir em uns seguintes termos, né? Vira um próximo ponto de debate para a gente, se a gente quiser, né? Na forma de pergunta. O que significa para o clínico, orientado pela psicanálise, se deixar influenciar pela ideia de trabalhar com seu paciente o ajustamento a uma vida que merece ser vivida? Fim do primeiro ponto. Segundo ponto, que é a questão do manejo. Esse assunto do manejo do paciente borderline é outro ponto que é motivo de debate atual e versa sobre o equilíbrio entre práticas de apoio versus práticas de exploração. Prática de exploração é uma coisa que a gente pode chamar também de manejo via interpretação, né? Compreender ali, interpretar os conteúdos inconscientes, né? Esse ponto é diretamente relacionado com o interior, creio eu, pois ou estamos trabalhando a favor do ego como uma espécie de auxiliar e dando ao paciente a oportunidade de planejar sua vida, ou estamos agindo mais classicamente, segundo as ideias de Freud, que se inspiravam na metáfora do cirurgião e do espelho, com a ideia da neutralidade, e que tinham o preceito de atuar fazendo a separação dos elementos condensados e sintomáticos na expectativa de que o próprio paciente os organizasse. Aqui eu estou usando aquela ideia do texto freudiano de 18, né? Caminhos da psicanálise, que ele fala como funciona a psicanálise. E também da ideia do cirurgião, né? O assunto do manejo versus, do manejo pelo apoio versus o manejo pela exploração, me lembra muito aquela ideia winnicottiana, que tem profundo amparo em elaborações de Ferenczi sobre a intensificação das relações analíticas e do aumento das sessões. Essa diretriz tem sido proferida por uma corrente de psicanalistas de modo bastante enfático, né? Aumentemos as sessões mais longas, mais frequência nas sessões, enfim, esse tipo de argumento. E eu acho que a gente precisa refletir um pouco sobre ela. Aí aqui, esse trecho é um argumento que um colega chamado Wilson Franco, também um grande amigo nosso, inclusive, a gente conversando sobre as práticas psicanalíticas e de terapia, ele falou isso, eu achei uma ideia ótima, essa ideia é dele. Então, eu concordo com ela plenamente, mas é dele a ideia, vou ler ela aqui. Quando o Winnicott fala do aumento das sessões para pacientes que não são pessoas inteiras, como o Winnicott define, ele já está trabalhando por base em análises que ocorrem 4 vezes por semana, com pacientes que vêm e vão de sua própria casa. É importante deixar isso claro, porque não havia WhatsApp naquela época e que ir até a casa-consultório do Winnicott era algo que levava tempo, exigia pegar trânsito e que tinha custos e desgastes bastante concretos na vida dos pacientes. Agora, por que eu ressalto essa peculiaridade quando falo sobre a indicação de intensificação de uma relação? É porque a repercussão desse tipo de medida será muito intensa na relação com o paciente borderline.
afetos de ódio e a vontade fusional, que compõem a parte mais psicótica da transferência, costumam emergir fortemente nesses momentos. Então, acho importante refletirmos sobre o quanto estamos dispostos a intensificar uma relação e quais serão os custos para cada um dos envolvidos nisso, quais serão as fontes reais de segurança e contenção. Fica aí mais um elemento que vira um tópico de debate nosso. Né? Último tópico, né? Que é esse que se chama a violência da paixão e o sorriso da mantícora. Sobre esse tema, quer dizer, o tema do manejo da transferência, o que eu gostaria de trazer são algumas indicações de trabalho que vi a partir da experiência de Harold Searle em um dos seus livros sobre o assunto. O livro, inclusive, se chama My Work with the Borderline Patient. Em primeiro lugar, um pouco de informação histórica, o Caio já falou disso. O paciente borderline demorou muito para ser visto na psicanálise. Né? Os primeiros escritos são esses do século final do XVIII, começo do XIX, aparecem termos como forme frustrée, folie hystérique, quadros, né, como ser, né, é assim que ele começa a ser nomeado. Na psicanálise, pasmem, Caio já falou disso, foi o Adolf Stern, em 1938, que falou de um grupo de pacientes que regrediam ao funcionamento psicótico quando colocados em análise, que geravam situações de enorme intensidade contratransferencial e que possuíam manifestações narcísicas de incapacidade de se recuperar diante de frustrações. A orientação de Stern para esses casos me chama muita atenção, porque ele indica que um trabalho preliminar de treinamento de ego deve ser feito com o paciente antes da entrada em análise propriamente dita, e que a postura usual do analista de silêncio, distância emocional e estímulo à abstinência das satisfações secundárias costuma ser pessimamente recebido por esses pacientes que reagem destruindo o setting. O que me chama a atenção nessa passagem é que as diretrizes de tratamento parecem ser contrárias aos ditames usuais da psicanálise e que, mesmo assim, dialogam com o trabalho de autores respaldados na psicanálise, Ferenczi, Barrett, Winnicott, e com as práticas contemporâneas. Me impressiona ver o quanto já dissemos tudo o que parece haver para ser dito sobre o cuidado com esses pacientes e ainda assim parece que não conseguimos fazer quase nada por eles. Hoje pela manhã eu estava em uma reunião com um psiquiatra da clínica escola da faculdade em que trabalho e esse psiquiatra confirmou a mesma coisa. Ele falou do ponto de vista dele, né, psiquiátrico, como os pacientes ansiosos e depressivos têm as UBSs, os pacientes psicóticos têm os CAPs, mas os pacientes limítrofes não têm lugar algum. Talvez outro ponto de debate nosso. Volto ao Gabbard aqui. Disse Gabbard que todo tipo de ação do terapeuta que interpreta deve ser feita com bastante cautela. A escuta da mente inconsciente, a interpretação de conteúdo e todo tipo de prática clínica que visa aportar sofrimento psíquico, dizendo que coisa X tem correlato Y que exerce influência sobre você, é de alto risco, mas também tem potencialmente alto ganho. Em outras palavras, interpretar é uma cirurgia de alto risco com o paciente borderline. Devemos fazê-lo, mas isso deve estar equilibrado com uma escuta que se ocupa constantemente da manutenção da relação emocional. Para isso, Gabbard fala sobre a importância do concern. Mas o que seria esse tal desse concern? Né? Eu vou me reter nas ideias do Searle agora para explicar isso aqui. Já estou chegando no final. Searle sugere que o objetivo do tratamento com o paciente borderline seria auxiliá-lo a alcançar um sentido de realidade válido para si, coisa que atualmente só posso entender como buscar na relação transferencial com o paciente uma identidade habitável para o paciente e para o terapeuta. Se deixar ser ajudado dessa forma, só é autorizado pelo paciente quando o analista aceita a realidade que a transferência impõe sobre o analista. Isso quer dizer que o analista só poderá começar a trabalhar em desenvolver um sentido de realidade durável e válido para o seu paciente na medida em que se permitir ser impactado pela imagem transferencial que o paciente faz dele. Searle chamará de contratransferência borderline psicótica, o efeito do impacto da realidade transferencial imposta pelo paciente sobre o analista que precisa ser capaz de se desenvolver e de ser analisado. Desenvolver essa capacidade, né, se o analista fizer isso, vai acontecer porque o analista não fugiu em pânico,
diante das projeções e não fez interpretações prematuras de conteúdos egóicos do paciente. De forma muito clara, Searle expõe o que entende, então, como empatia no trabalho com esses pacientes. Diz o Searle: se eu estiver achando particularmente intolerável e aborrecedor o papel transferencial que me é imposto, como eu poderei esperar que o paciente, cuja organização egóica é muito mais frágil que a minha, seja capaz de integrar esses componentes egóicos dissociados e cobertos de ansiedade que estão sendo projetados em mim? É isso que o Searle diz. Sobre esse sentimento de ansiedade causado no analista, é esperado que esse paciente passe, sem nenhuma pausa ou desvio, de estado de puro amor para puro ódio, imediato. Ainda mais perturbador é o fato de que o paciente borderline expressa duas emoções altamente incongruentes simultaneamente. É altamente fascinante trabalhar com esses pacientes, já que notamos como eles se espantam com a descoberta de emoções intensas absolutamente fora dos seus registros de percepção e memória e que estão acontecendo no momento. Os pacientes borderline são especialmente suscetíveis a se tornarem portadores das projeções da imagem de self inconsciente do outro e, especialmente, no trabalho com o psicanalista, das partes mais intoleráveis do próprio analista. Frequentemente, essas imagens inconscientes sejam de pessoas inaptas a viver, incapazes de se importar com os outros, incuráveis, sádicas ou essencialmente inumanas. Não podemos ajudar os pacientes borderline se usarmos ele de receptáculo projetivo das partes mais rejeitadas e intoleráveis deles mesmos. Assim, nos responsabilizando por toda a dificuldade do que acontece. A mensagem aqui é clara. O paciente borderline nos mostra a parte mais obtusa e desagradável do que aquela relação pode representar. Isso costuma ser rápido, certeiro e bastante atuado pela adulta. Quem atende paciente borderline mexe com fogo e quem tolerar a ideia de que irá se queimar algumas vezes consegue aguentar essa experiência. Em resumo, o que parece ser indicado à clínica nesse trabalho é investir na relação emocional com o paciente para tentar tirar daí algo que sirva de senso de identidade. Deve-se explorar os suscetíveis níveis de identificação inconsciente que estão escondidos por trás de níveis mais conscientes de self que o paciente expõe. Assim, não se deve projetar sobre o paciente toda a responsabilidade de uma dificuldade de uma relação. Não é possível apostar nessa ideia do self verdadeiro de cara. O autêntico é um desses derivados do desenvolvimento edípico. E os pacientes borderline me parecem ter fixações anteriores, que nos obrigam a trabalhar com eles elementos de inveja primária e de identificações com partes mortas, antes de qualquer possibilidade de falarmos de self verdadeiro. O que ocorre no atendimento do paciente borderline difere muito do paciente neurótico. Quando vemos um paciente que funciona no nível neurótico da personalidade, a reação transferencial típica envolve a projeção de figuras, como a do pai dominador e sádico ou de uma mãe sedutora e masoquista. Porém, nos pacientes que operam pela cisão e que estão neste nível borderline da mente, o que emerge na relação da transferência, inicialmente típica, é a projeção de uma relação não humana. O paciente reage ao analista como se ele fosse algo não existente, pervasivo e sinistramente sobrenatural, como um Deus, como se fosse parte da própria mente do paciente. É frequente que analistas que trabalham com pacientes borderline sintam que não existem para seus pacientes, ou que os pacientes não sentem nenhuma falta do analista, pois desaparece sem justificativa e não se responsabiliza por elementos fundamentais da relação terapêutica. Searle entende esse fenômeno como o efeito da fusão que o paciente vive com o analista. Inconscientemente, o analista é tão indispensável e importante que ele mal pode existir por conta própria fora do paciente, devendo ser mantido sob sua captura, em um cativeiro psíquico e sob privação de tudo o que é bom. Existir nesse lugar, meus caros colegas que me escutam, é uma tarefa quase insuportável e que acho que merece análise. Afinal, por que alguém aceitaria se submeter neste tipo de lugar? Como eu dizia, a transferência costuma apontar para uma relação que teve muito poder no passado do paciente. Porém, o que é de mais paradoxal aqui é que essa relação não envolveu o paciente, ele mesmo. O paciente, quando uma criança pequena, viveu fusionado com um cuidador que usou ele para se comunicar com outras figuras. É típico que o paciente borderline produza narrativas sem cor ou tônus a respeito de sua infância.
Isso é uma experiência muito diferente daquela que ocorre com o neurótico. O borderline viveu uma infância como um aglomerado de projeções e não foi tomado como uma pessoa inteira pelo seu cuidador. Em alguns casos, de pacientes com um certo grau de brilhantismo impressionante, o paciente narra que viu sua mãe falando com outra pessoa através dele. Esses casos, por mais surpreendentes que sejam, não garantem prognóstico bom, por incrível que pareça. Porque o paciente borderline vive uma luta por identidade que é fulminante. Ele usa de mecanismos radicais para tentar preservar algum sentido de identidade pessoal, que, se fracassar, será invadido e violentamente tomado pela realidade externa. Um paciente borderline está sob uma ameaça inconsciente terrível de ter sua identidade, enquanto ser humano, substituída por uma identidade não humana e onipotentemente maligna. Por fim, como entender isso tudo? Eu não sei, mas gostaria de terminar com uma outra história que é mitológica, a história de Eurídice e de Orfeu. Vocês manjam essa história? Eu acho essa história bastante interessante, porque, contando assim, resumidamente e do meu jeito, né? Orfeu volta das batalhas, né, ele tinha um instrumento musical, né, que ele tocava para acalmar qualquer coisa. E o Eurídice e uma ninfa, eles vão se casar. No momento do casamento, a chama de Himeneu, que é o que faria a consolidação desse casamento, não se acende, né? Eurídice sai correndo, né, desesperada, pisa numa cobra, a cobra morde na sua perna e ela morre. Ela vai para o Hades, né? Orfeu fica muitíssimo deprimido com isso, muito triste, e ele vai atrás dela, né? Ir atrás dela significa atravessar todo o Hades, né? Atravessar o rio, enfim. E ele consegue dar conta disso tudo por conta da sua lira, né? Quando as fúrias vêm atacar ele, ele toca a harpa, as fúrias acalmam. Quando Cerberus, o cachorro de 3 cabeças, está lá no portão pedindo a passagem, ele toca a lira, Cerberus se acalma. Ele chega, ele vai conversar com Hades, né? Propor essa ideia de que Eurídice volte à terra dos vivos. Hades jamais deixaria isso, mas Hades está acompanhado nesse momento. Orfeu também consegue convencer Hades, então ela volta. Só que quando eles estão voltando, tem um contrato, né? Não olhe para trás. Não olhe para trás, porque não se olha para trás quando eles estiverem saindo daqui. Quando eles estão saindo, Orfeu já saiu, ele olha para trás, Eurídice ainda está com o pé no Hades. Então ele vê isso, as fúrias pegam ela e puxam ela de volta para o Hades. Ele fica muito deprimido com isso, tenta novamente voltar ao Hades para resgatar, e aí não tem como, né? não tem segunda chance. Ele se deprime muito, fica tocando sua lira, cantando canções de tristeza, as árvores vêm falar com ele, vê-lo, os pássaros, as pessoas e os animais. Nada consegue tirar ele de um estado de melancolia profunda. Ninfas vêm tentar fazer uma orgia com ele, né, para de alguma maneira mudar seu humor. Isso também não funciona. Essas ninfas ficam furiosas, despedaçam o corpo dele, mutilam o corpo dele inteiro e jogam no rio, né? E aí a cabeça de Orfeu desce com sua lira ali embaixo, né? A cabeça vira uma cabeça profética, etc. e tal. Essa é a história de Orfeu e Eurídice. Por que eu conto essa história, né? A gente, na psicanálise, tem uma mitologia de Édipo, né? Que quando vê lá, né, sua mãe pendurada, com os seios de fora, e ele se vê diante da tragédia que foi, né, realizar uma profecia, né, ele fura os próprios olhos no sentimento de culpa e vaga para sempre, né, por uma floresta. É um tipo de metáfora que eu acho que condensa e dá conta de uma problemática, né, que envolve culpa, que envolve incesto, que envolve uma repetição de uma tragédia. O que será que essa outra metáfora, né? O que será que essa outra história, que envolve a paixão, que envolve ir e voltar do inferno, que envolve um corpo despedaçado, que envolve a ideia da musicalidade, né? O que será que essa metáfora, essa história, pode servir para a gente pensar sobre um outro tipo de tragédia, né? A tragédia desse tipo de paciente, que é com o qual eu tenho trabalhado e que eu estou trazendo hoje para a gente conversar um pouquinho. É isso.